19º dia do Desafio Full Woman. Alegria ter vocês aqui. E alguns que estão entrando aí, bom dia, dia abençoado para vocês. Alguns podem falar assim, mas eu já vi você fazendo o 19º, com certeza a gente já tinha feito o 19º, que foi no dia da morte da rainha. Eu fiz uma live até fazendo uma analogia sobre o meu nome e o dela, e as coisas que a gente tem semelhança, né, por eu ter esse nome. Bom dia! Mas eu tô aqui para falar com vocês que a gente às vezes precisa fazer um alinhamento das rotas. Às vezes a gente precisa fazer uma mudança de rota. Me fala aí se vocês já precisaram fazer mudança de rota. Eu não estou fazendo mudança de rota porque o objetivo principal foi preservado, mas um realinhamento foi necessário. Me fala aí se você já fez um alinhamento de rotas ou uma mudança de rotas. Quem dirige constantemente, a gente precisa fazer um realinhamento ou uma mudança de rota. A gente brinca aqui que tinha alguns carros nossos que se soltasse ele ia sozinho para alguns lugares, porque a gente ia muito lá. E era muito comum a gente estar indo para um lugar e de repente a gente notar que está indo dirigindo em direção a outro, porque esse outro local era lugar que a gente ia tanto que automaticamente a gente começava a dirigir para ele mesmo quando não queria ir para ele. E aí, de repente, quando a gente notava isso, um quarteirão depois, alguns metros depois, a gente fazia esse realinhamento e, na verdade, nesse caso, a gente fazia a mudança da rota e ia para a rota que nós queríamos, original. Isso acontecia, meus lábios brancos aqui. Isso acontecia para a gente não ter... Tá fazendo automático, né? E muitas vezes eu já me peguei assim. Me fala aí se você já se pegou assim. Indo no automático em uma rota e de repente notar que não é aquela rota que você quer. Mas nesse caso, eu estava indo numa rota correta mesmo que eu marquei. Mas eu não planejei ela direito, né? Na verdade, eu não fiz planejamento nenhum. As coisas foram acontecendo. E eu estava andando numa rota e percebi que precisava alinhar essa rota. Isso também é muito comum para quem dirige. Você está indo em um caminho, quem aí se identifica? Você está indo num lugar e você colocou um filtro aqui. Não tá engraçado não, né? Não gostei desse filtro não. Deixa eu virar assim que tá mais natural. Você está dirigindo, você está indo para um lado, aí você colocou no Waze ou no Google Maps e de repente você nota que eles deram uma rota meio estranha, que vai passar num lugar que você já conhece, que está pior, ou que não é melhor, que não é o melhor caminho. Você conhece o melhor caminho. E aí você resolve não olhar o GPS, você passa naquela rua que você sabe que está numa condição melhor do asfalto, ou que o lugar que o Waze está te mandando é uma rua sem saída. Me fala aí se já aconteceu isso com você. E aí você precisou alinhar a rota. Você vai para o mesmo lugar que você tinha colocado no GPS, você não mudou, como da primeira vez, mas você resolveu não seguir o GPS ou não seguir o Waze e resolveu seguir a sua rota. Uma rota que você sentiu de fazer, ou você lembrou que precisa passar na casa de alguém, dar uma carona e sair um pouco daquela rota que está ali, mas você vai no destino certo. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não defini a rota, eu defini o destino, mas não defini a rota melhor que eu iria passar. E no meio da jornada, do desafio, aconteceu isso. E a do dia 19º dia e a do 20º dia se perderam. E aí eu vou precisar fazer novamente. E aí eu tô aqui hoje para falar com você. Realinhamento de rota. Gente, como isso é sério. Como isso é sério. Quantas vezes nós já estamos fazendo alguma coisa e a gente resolve para não gastar mais energia, não perder mais tempo, não realinhar a rota. E aí a gente paga o preço desse não realinhamento. Me conta se você já passou por isso.
Vamos colocar coisa na prática, né? Eu gosto de contar a história daqui de casa e colocar as coisas no prático. Vamos imaginar agora que você está indo num destino, você colocou no Waze. E o Waze traçou uma rota e você resolveu seguir ela. E quando já você começou aí, você pensou assim, não, essa rota tá ruim, aquela rua tem um buraco lá, eu acho que eu vou trocar essa rota. Veio na sua mente. E aí você falou assim, não, bobeira, vou dar ideia nisso não. Acho que era o Espírito Santo de Deus te avisando, mas você não quis não. E você decidiu seguir a fio aquela rota do Waze. Quando você chegou lá, aquele buraco que você já sabia que estava lá aumentou muito e eles interditaram a rua. E você teve que dar meia volta e voltar. Mas se você tivesse ouvido a sua intuição ou a direção do Espírito e realinhado a sua rota, você não teria passado por aquilo. Mas você insistiu em seguir a rota proposta antes de você sair de casa. Me conta aí se você já fez algo desse estilo. O Fá tá escrevendo aqui. É interessante como nossas vidas, se você não coloca Deus na direção, vai por sua conta própria, você sai do propósito de Deus. Adoro essas reflexões da manhã. Ai, gratidão, amor. Gratidão. Amada, linda. Na verdade, é a Fabrícia que está aqui com a gente. Eu li rápido Fabrícia. E eu tenho um filho do coração que chama Fabrício. Que está no México. Aí eu só li rápido aqui porque eu estou com uma delicadeza nos olhos, né? Para enxergar de perto. Gratidão, amore. Mas o que você falou aqui faz total sentido. Se nós não perguntarmos ao Espírito Santo de Deus, na verdade ele sempre fala, né? Como o exemplo que eu dei aqui. Mas às vezes a gente acha que é um pensamento da gente e a gente vai indo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tracei uma rota. Até então eu não tinha uma rota direcionada clara pelo Senhor que eu soubesse que fosse Ele. Mas Ele foi sinalizando no meio do caminho e eu resolvi obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, né, Fabrícia? A gente gasta menos energia, a gente vai mais rápido, a gente se livra do desgaste que a gente tem quando nós não seguimos a direção que é dele. Se eu prestasse atenção, né, nesse exemplo que eu dei e entendesse que aquela vozinha que veio na minha mente, que falou assim, não, troca de rota, passa por aquele caminho que você sabe, que era o Espírito, eu ia investir menos tempo naquela rota, porque eu ia já rapidamente me direcionar a outra. Mas não, eu tive que ir lá quebrar o nariz e ver que tinha um buraco no meio da rua e tinha interditado. Quantas vezes nós fazemos isso? Isso é tão comum. Nos mínimos detalhes. Então, hoje é dia de você parar, refletir e falar, Pai, tem alguma rota minha que precisa ser realinhada? Me fala aí, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer? Que as minhas palavras, que as minhas ações, que o meu andar, que o meu caminhar esteja alinhado com o Senhor. Que eu venha cooperar com aquilo que o Senhor já está fazendo na face da terra. Que o Senhor já está fazendo aqui, que eu seja um cooperador. Então me fala aí, o que o Senhor quer? Realinha minha rota hoje. Realiza o teu propósito hoje. Hoje é mais um dia maravilhoso que Deus te deu, com oportunidades fantásticas de semear, de você aprender muito, de você desfrutar de tudo aquilo que o Senhor te deu oportunidade na face da terra.
e de você semear no outro. Todos os dias. Aprenda, desfruta e ensina para alguém. Coopera com alguém, para alguém ir além. Dê um pouco de si para o próximo. Talvez tudo que ele precisa, às vezes a gente acha que nós não temos o suficiente para semear. Eu já passei uma situação assim. Já passei muito tempo onde a gente era privado de muitas coisas, por o tempo que a gente estava passando. Muitas coisas. Mas sempre eu semeei. E é bem interessante que eu colaborava com a África, né? Que vocês sabem que é não é minha nação, né? Meu continente de paixão. Sou apaixonada com alguns países da África, não dá para falar um especial. Angola e Moçambique está no topo, mas eu amo aquela África. E nesse tempo eu estava ajudando um projeto que ele está implantado nessas duas nações, em Moçambique e Angola. E é bem interessante que para a gente apadrinhar uma criança lá e dar o sustento nessa escola, que essa escola dava o café e o almoço para as crianças e a janta, antes deles irem embora. E as crianças passavam lá o dia todo até às 5. Eu podia apadrinhar com R$10. Realmente, naquele tempo, R$10 para mim era muito dinheiro. Dava para mim comprar algumas coisas em casa que fazia toda a diferença. Nós passávamos um período de muita escassez, muita. Ao ponto dos meus filhos saírem da escola às 5 da tarde e passarem na padaria de um amigo, que o amigo teve até que chamar a atenção do meu marido. E falar com os meninos, passa aqui todo dia na hora que você estiver voltando da escola que eu vou dar o pão para vocês. E meus meninos começaram a passar. Porque ele falou com meu esposo para fazer isso e meu marido ficou constrangido de fazer. E os meninos vinham correndo e passavam lá. E esse pão que a gente ganhava era o pão daquele dia de tarde e do outro dia de manhã. Era muita escassez, mas eu dava R$10, que era muito pouco, mas que lá para Angola fazia muita diferença. Mas Moçambique, na conversão, dava para você adotar uma criança. E aí, mesmo sem ter praticamente nada, necessitar da ajuda de pessoas para as necessidades básicas, que era a nossa situação nessa época, eu ainda colaborava. E para eles nem sabiam do que eu passava aqui. E eu quero encontrar essa criança ainda, que eu adotei. Eles me deram, eles escolheram a criança e me mandaram foto dela. Elizabeth Lucas, você acredita que o nome dela era... Eles escolheram bem uma Elizabeth para me dar? Ai, que carinho. E eu quero ainda abraçar essa Elizabeth Lucas. Uma menina linda, que deve estar hoje em torno com uns 14 anos. 14, 15. E você? Já necessitou realinhar a sua rota? Bora deixar o Espírito Santo de Deus te falar aquilo que precisa ser realinhado? Então não se preocupe, nós vamos ter 30 livros, nós vamos ter 30 dias, 30 passagens bíblicas, 30 livros, 30 passagens bíblicas, 30 lives de manhã de sabedoria. E vamos ter alguns dias alguns filmes e outros dias nós vamos ter um trend, vamos ter algo também para completar. Então vamos ter 3 coisas no dia: passagem bíblica, a palavra de sabedoria e o nosso livro. 3 de cada, todos os dias você vai ter. Não se preocupe. Beijo no coração. Excepcional manhã. Vai fazer seu momento de reflexão. O que eu preciso realinhar hoje? O que eu preciso realinhar hoje? Pai, fala comigo. Eu preciso ouvir tua voz. Lembrei de Ludmila Feber, né?
eu vou, já tô indo ao seu encontro, Senhor, socorrendo ao teu encontro. Vá em direção a Ele, ao encontro dele, e pergunta o que você precisa realinhar hoje para ter mais energia, ir mais longe, evitar o desgaste. Pergunta aí, Ele vai falar no seu coração. Beijo no seu coração, excepcional segunda-feira. Que seja uma segunda-feira fantástica, cheia de oportunidade, cheia de brilho, que você vai aprender muito, ensinar muito e desfrutar muito de tudo que o seu Abba te deu a oportunidade de viver. Beijo no coração. Eu vou fazer uma enquete aqui para você, para saber se você já viveu isso que eu tô falando aí, ou se por acaso é só eu, tá bom? Beijo, até mais.